Iku ano jenuko. Aiku. Anu atamo nuvi. Evo, kwekwe, down do kwekwe. Limon. Ko amiwo. Amiwo. Dan de timbo ira do amiwo wa limon no do. Aí falta botar o azeite. Aqui, ali. Aqui é feijão fradinho. Ali a galinha, o xixim de galinha. Para comer e para o santo, oferecer ao santo. Certo. Ele não era fundamentalmente um antropólogo, era um etnólogo. E era um fuçador de arquivos, um grande fuçador de arquivos. Então, ele montava, digamos, os documentos, etc. E a partir de um certo tempo, ele só fotografava para documentar o trabalho dele. Era um instrumento de trabalho para o que ele escrevia, para as pesquisas dele. Tem orixás, depois vem Notícia da Bahia, aí vem, acho que vem uns 50 anos, aí depois vem o Fluxo e Refluxo em 87. Estou muito contente com a saída desse livro, ele sabia da importância desse trabalho. O livro de Verger, o Fluxo e Refluxo, é uma história do contrabando de escravos, porque o livro cuida basicamente do fluxo e do refluxo ilegal. Formalmente, o Brasil não poderia ter recebido formalmente nenhum escravo a partir da chamada Lei Eusébio, da abolição do tráfico. Mas a abolição do tráfico não foi verdade. O Fluxo e Refluxo é um livro básico, capital, definitivo sobre esse tipo de tráfico. Quer dizer, é uma compilação historiográfica da maior competência, todos os documentos estão lá. Você pode estudar agora 100 anos em cima do que o Verger só apontou as pistas. Verger estuda muito para saber que nações chegaram em cada época ao Brasil. Mas uma das épocas que foi muito importante aqui para a Bahia foi quando vieram as pessoas trazidas do reino de Queto. Houve uma guerra realmente muito incruenta. Mon frère, on a été opposés par les guerres de conquête. Dans un premier temps, je dis, c'est les Yoruba Nago qui se sont imposés au fond du royaume de Dahomey. Bien après, c'est les fonds d'Abomey qui vont maintenant conquérir les territoires Nago jusqu'à Kétou et qui amènent les captifs et qui les vendaient aux négriers. Quand le colonisateur veut faire son commerce, il a besoin d'esclaves. Bon, donc le roi d'Abomey, un pays fond, a voulu profiter de cette occasion-là et a commencé à faire la guerre au pays Yoruba. Et c'est ça qui a fini par amener la guerre. Et il prenait les gens, il les vendait aux Européens et les Européens les amenaient comme captifs, comme esclaves dans les pays outre-Atlantique tels que le Brésil, tels que Haïti et puis Cuba et tout ça là. O tráfico de escravos aqui no Dahomey foi um projeto de desenvolvimento do Estado. Quer dizer, o reino do Dahomey africano de se desenvolver como potência regional. Essa é uma das questões. É um outro dos aspectos tabus da questão da escravidão, porque o projeto da escravidão é um projeto africano em princípio. Não
Os baianos vieram para cá fazer o tráfego, eles pegaram em mãos a economia do Dahomey dentro dessa ideia de desenvolver e abrir o país para uma troca internacional. Você sabe que boa parte das fortunas baianas foram feitas em cima do negócio ilegal de escravos. Negreiros famosos, compradores que mantinham entrepostos, mantinham representantes na África. O Xaxá de Souza, por exemplo, ficou famoso e com sucessão genealógica, Xaxá I, Xaxá II. A família Souza, quer dizer, a família de Dom Francisco Félix de Souza, é a família emblemática desse lado dos traficantes, né? Ele, na verdade, talvez tenha sido o maior traficante de escravos que a história conheceu. Todo o comércio de Uidá se fez com Dom Francisco Félix de Souza, vulgarmente chamado Xaxá. Aquele homem tinha o privilégio de monopolizar o tráfico de escravos no Dahomey e foi o motor de todas as guerras da região. Il est le 8e Tchatcha de toute la famille de Souza. Le voilà. Excellence, Honoré Feliciano Chiliao de Souza. Tchatcha 8. Oui. Tchatcha premier, j'ai dit ça ce matin aux gens qui sont venus. Le premier Tchatcha était arrivé ici au Bénin, c'était le Dahomey. À l'âge de 34 ans. Il est venu comme représentant ou bien gouverneur du fort commandant du fort portugais de Uidá. Dans le temps, le Brésil était colonisé par le Portugal. De là, il faisait le commerce entre le roi de Glidi et le roi Adanoza du Dahomey, à Aboumé. Senhores e senhora, aqui como no Brasil. Tenho muita alegria de me encontrar de novo hoje com meus compatriotas brasileiras aqui nesta residência chamada Simbome em Uidá, residência dos meus avós do Francisco Félix de Souza. Vive le Brésil, vive la famille de Souza. A porta do não retorno lá, você tem razão, eles não representam os que retornaram, eles representam aqueles que não puderam retornar. Exatamente. Quando você é vendido como escravo, você é realmente excluído. Essa é a exclusão total. Quer dizer, é um monumento à tragédia. Você tem a representação dos orixás, aí você passa pela porta do não retorno, não é? E você tem do outro lado o Zegungum. Quer dizer, quem passou por aqui virou espírito. Foi para outro. Foi. Foi para outro, mas não foi esquecido.
Houve também um movimento de retorno dos escravos libertos no Brasil e seus filhos para o Golfo do Benin. Lá na costa da África, eles recriaram aspectos dos costumes e modos de vida emprestados da Bahia. Hoje, aqueles que são conhecidos como brasileiros aqui, eles são de vários tipos. Você tem o descendente do traficante baiano que se estabeleceu aqui para fazer o tráfico, né? Os descendentes deles. Você tem os descendentes dos escravos desses traficantes baianos, que pegaram o nome dos traficantes da mesma maneira que os escravos no Brasil pegaram o nome dos seus senhores. Les familles qui sont venues ici, qui est brésilienne, premièrement c'est Gonzalo. Après Gonzalo c'est Monteiro. Après Monteiro c'est D'Almeida. Après D'Almeida c'est De Souza. Après De Souza c'est Domingo. En tant que brésilienne du Bénin, tout d'abord parce que j'ai un aïeux qui est brésilien. Et comme vous venez de le voir tout à l'heure, il y a mes sœurs, il y a mes cousines qui essayent de s'habiller en brésilienne, avec les robes, les dentelles, les jupons. Dizem que as mulheres de lá, quando é solteira, usam saia até assim o joelho. É tipo uma conta a saia, todas forradas de conta assim. E tem umas cores diferentes, que é a mulher solteira. E atrás é nu. Republicana, viva crioula, dona romana, é baiana. Nós somos africanos praticamente, nós temos tudo a ver com eles. Venha ver, venha ver, venha ver. En portant les robes et puis en faisant les cheveux, en mettant les bandes partout, portant une feutre, chapeau. Et tu fais la brésilienne comme ça avec des perles au cou. Oui, on fait ça les jours de fête. Les Afro-Brésiliens, les Brésiliens qui sont en Afrique ici, n'ont pas une connaissance précise de ce que c'est que le Brésil. Ils n'ont qu'une mémoire de cela. Ils n'ont qu'une mémoire et je dirais à la limite une certaine nostalgie de ce Brésil-là. Hoje você já consegue, você observa aqui que as crianças que estão nascendo agora já estão sendo batizadas com nomes africanos. Então, o pessoal já quer saber de que país, se ele descende do povo de Malê, de Banto. Um africano que chega em Bahia, sente-se ir na África, ele fica se perguntando, mas onde que eu estou? A África é um país pobre, viu, meu filho? É um país pobre. Sabe que é pobre? Eu acho que a África deve ser um bom lugar, nunca tive, mas é raiz. O negro que não gosta da África não gosta de ninguém. É um país métier, ficheiro, toleton, balé, no uai, do fi, chuboy, vai, que é Brasil, então ele é rentável, mas botam lá no né com 100% de coisa com do coisa, ou quando com a voa, do betão no é, por ali FIFA de aí, bom. Eu acho, por mim, que é só a língua, só o mar que está separando o povo. Vamos tirar esse mar para ver o que vai acontecer. Eu acho que é a Europa que se encanta com o Brasil, que se encanta com essa loucura que é esse país, com a cultura negra,
com esse tica-tica-pum que faz parte de todos nós. Eu acho Verger o grande exemplo ao lado de Gandhi nesse século de humanidade. E é com amor que eu venho representando Fatumbi no carro abre-alas. Esse conhecimento todo você catalogou, tanto na Bahia quanto na África, mas principalmente na África. Principalmente na África. E a coisa não me interessava. É por isso que consegui. Porque na vida é um pouquinho quando você está com uma dama, se você correr atrás, ela lhe deixa. Se você olhar para o outro lado, é ela que corre atrás de você. Então, os conhecimentos é a mesma coisa. Foi assim, né? Ele vivia como um ermitaño, não? Ele vivia sozinho, não tinha muito fechado. A vida dele era muito fechada, muito fechada. Mas ele era brincalhão. Quando ele estava assim, tranquilo, eu e ele era um menino, ele me contava casos. E quando chegava meu pai Caribé, Ave Maria, ioiô, aí que era as agonias, os dois. Mas eram 2 moleques. O Verger era um homem complexo. Homem com uma infância complicada, um relacionamento familiar tenso, tudo isso fazia dele uma pessoa instável emocionalmente. Um belo momento ele chegou aqui na nossa casa, particularmente triste da própria vida, lastimando que essa coisa de viver só, de não ter família. Para você ter uma ideia, tem 2 dias que eu não como. Quando ele disse tem 2 dias que eu não como, a minha mulher estava presente e disse: professor, não diga um negócio desse. Na minha casa, vamos para a mesa agora, vamos almoçar, se for o caso, jantar. Não, eu não quero comer nada, eu estou muito ruim e tal. Eu só comeria alguma coisa se fosse uma comida que a minha mãe fazia. Aí minha mulher insistiu: professor, o que era isso? Esse era um negócio chamado pampardi. Pampardi? Não diga mais nada não, porque o que o senhor está dizendo aí eu conheço muito. Aqui na Bahia se chama fatia de parida e o senhor vai comer daqui a pouco. Fatia de parida é o que vocês no Rio de Janeiro chamam de rabanada. No sul se chama pão cortado e tal. Pegou a primeira, comeu com a mão, pegou a segunda, daí a pouco começou a sujar o rosto e a chorar. Foi um momento de intensa emoção, lhe digo. Aquele homem chorava lágrima. Aquele homem velho. Com aquele homem velho, o choro infantil. Foi uma regressão, foi um momento assim muito tenso da vida de Verger, era muito bonito ao mesmo tempo. Comia pampardi e falava da mãe dele, e chorava e tal. Você chama ele de pai, muita gente chamava ele de pai. Como é isso? A família dele na sua cabeça para você? Bom, quem era a grande família dele? Era o povo do Candomblé. Oi, minha tia Maci, ele dizia Cici, mãe Maci, para mim, era a mais simpática. Da Casa Branca. Era a mais simpática. Ele recebeu lá o título de Essá Elé Machó, um posto grande da Casa de Oxoguian. E no Poafonjá, ele tinha um posto de Ojuobá, que estava há muitos anos vago. Ele também era o gerindê na África. Sabia? Ele era o gerindê. Que quer dizer? Diga. E agora? Diga. Vocês não sabem o que é Ogé? Ogé. Que domina Babaegum. Que tem o direito de falar com Babaegum e de segurar um inchã. A varetinha. Justamente, o inchã, né? Não é varetinha, não sei isso. É inchã. Diga varetinha do cão. Os mortos da família devem ser honrados e eles se manifestam para os seus descendentes por intermédio de uma entidade chamada Egungun.
que impressionava em Verger era o modo tranquilo como ele se relacionava com o que estava em volta. E lhe ensinava o tempo inteiro respeito à coisa do candomblé. Os babalaô disseram, mas você só pode ser babalaô se você puder guardar o segredo. Você vai guardar o segredo? Ele disse, vou. E aí confiaram nele, e é o que diz o Nestor. Né? O Nestor disse, ele teve acesso a todos os segredos porque ele soube guardar. Tínhamos que guardar silêncio. Para isso havia um juramento, que ainda há até hoje, mas que não é cumprido. Às vezes a gente fica com muita curiosidade para saber as coisas. E lá no meio não tinha pessoa nenhuma branca, só tinha somente ele. Aí eu perguntei por que eles aceitaram um branco dentro de uma maçonaria. Ele me respondeu a mesma coisa, porque ele raspou o fundo da cuia. Foi, né? Eu não posso... Eles lá, eles é que sabem o que é que isso... Eu sei o que é, mas eu não posso falar isso. Sei. E o que o senhor acha das acusações de que ele teria revelado coisas que não podiam ser reveladas em relação ao candomblé? Ele foi discreto. Escreveu o que podia ser escrito. Porque hoje tem livros até que ensinam como se faz um iaô. Como se raspa, como se pinta. Então está perdendo um pouco o valor do orixá. Mãe Estela, a senhora acha que o Verger realmente acreditava no orixá? Posso dizer até que até pro fim, entendeu? Porque ele era muito racional. E eu creio que tá pro fim de ele ver tantos exemplos, tantas coisas, ele acreditasse uma parte. O Verger tinha a relação ritual com o candomblé. Ele cumpria todas aquelas coisas, as obrigações, os gestos e etc. Mas uma crença, em última análise, não. Eu não sabia que aqui tinha um pé de jaca. Aí um dia Antônio veio cortar, que é um menino que sempre cuidou daqui, chegou e cortou. Aí disse, se você conhece essa folha, eu fiz assim, é uma jaqueira. E você sabe me dizer por que Fatumbi nunca quis que isso crescesse, nunca deixou? Aí eu disse, eu sei. E por que ele nunca deixou crescer? Porque ele sabe que no pé da jaqueira, quando ela cria, fica ziamin tudo embaixo. Fazia mim. E ele sabia, olha, nunca cresceu, ela tá sempre, olha lá o troncão, o tronco dela, ele manda cortar. Porque se ele não acreditasse, ele não tinha deixado isso crescer. Pois é, disse que tem essa história de que ele não acreditava em orixá. Né? Gente, quem bem acreditava era ele. Ele gostava muito que a gente acreditasse e frequentava com uma maior assiduidade as festas, ele ia direto, todas as festas, aquele ciclo. Ele ia direto, já velhinho, já com 90 anos. Mas ele sempre dizia que não acreditava. Ele dizia que não acreditava em nada, nem na sombra dele. Ele sempre dizia, eu não acredito na minha sombra, dona Arlélia, eu não acredito absolutamente de ninguém em nada, nem na minha sombra. E o transe, a incorporação do orixá? Para mim não é incorporação, para mim é uma manifestação da verdadeira natureza da gente. Uma possibilidade de esquecer todas as coisas que não têm nada a ver com você. Fico a pessoa como era antes de aprender essas estupidezes de nacionalidade
outros comportamentos. E você já teve esse esquecimento do orixá? Infelizmente não, porque sou um idiota de francês racionalista. A mim não me conta histórias. Eu não sou um idiota a acreditar nessas coisas. E na coisa depoetizante é horrível. Eu sei. Eu sofro muito, eu gostaria muito, me deixaria. A única conclusão que posso tirar lançando um olhar sobre os anos já vividos por mim é que, se nunca soube muito bem o que eu queria, soube ao contrário o que eu não queria. Deste fato, recusando fazer o que eu não gostava, minha vida tomou, sem que me desse conta, uma certa forma. Na estrada de Lagos para Ibadan, lá na Nigéria, um dia, nós indo no carro, de repente nos encontramos com um cortejo alegre, com pessoas cantando, homens, mulheres, crianças cantando, tocando tambores e tudo. E nós, enfim, fomos devagar com o carro, conseguimos que as pessoas abrissem um pouco o caminho e atravessamos o cortejo. Quando nós chegamos na frente do cortejo, era um enterro. Nos enterros de pais e mães de santo, todo o cortejo fúnebre é cantado. As pessoas vão cantando, na hora de colocar o caixão lá também é cantado, na cova é cantado. E depois disso, todo o ritual da homenagem que se faz, a homenagem póstuma que se faz à pessoa, é tudo embaixo de cânticos, de dança, tudo muito vivo. Onde está o santo dele? O santo de Verger? A gente, quando morre, que vai embora, tem certas obrigações que se faz, que você sabe muito bem que se chama xixi. E ali se sabe para onde é que o orixá vai, se o orixá quer acompanhar a pessoa ou que não quer. Se quer acompanhar, o que acontece? Tem que se levar para entregar no lugar. Vai junto com o carrego. Não se pode ficar com nada dos outros, nem vivo e nem morto.
wọ́n ní àwọn ń rí bọ̀ tó rẹ̀ ń rí bọ̀ tó rẹ̀. Ẹ̀tọ́ rẹ. Kí ẹ máa wo tẹgbẹ́ tèmi ní. O meu pai faleceu, né? Nunca mais a gente podia ver ele, a não ser quando a gente morresse também, né? E você saber que aquela pessoa morreu e o espírito retornou à terra para vir lhe abençoar, vir lhe saudar você fazer seus pedidos, ele lhe dá um bom conselho, se você estiver errando as coisas, botar você no bom caminho. Isso é bonito, isso é importante. Fatumbi òun pẹ̀lú ẹni tó fún un nífá ṣé wọ́n ríra wọn dáadáa lọ́hùn ó bá jẹ́ bákan ní kí fa sọ fún wa ọ̀nà ò nìyẹn o. Mais il va falloir que, en dehors de ce chose-là, pour que vous la donnez. Ok. D'accord. Bon. Qu'en est-il que Fatumbi for here? Les femmes a dit que c'est parfait, qu'ils se sont vus déjà là-bas. Ils s'entendent comme ils se sont entendus sur terre. Bon, c'est ça. Donc, ils sont arrivés au niveau de l'au-delà. Oui, de l'au-delà. Do après la mort. La mort. Oui. Já encontraram com ele lá. Já está lá. Você? Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Em paz. E acho que eu não lhe vejo.
Yeah.